Hoje é o nosso último sermão sobre a ênfase que nós temos dado no mês de maio, no mês da família. Usamos como base o livro de Provérbios, que tem por motivo, por intenção, nos fornecer sabedoria. Isso fica bem claro logo no início de Provérbios, que a sua intenção, a intenção de Salomão, um homem que foi inspirado por Deus, de que o objetivo principal do livro de Provérbios é que as pessoas que se aproximam desse livro de sabedoria sejam sábias. Sejam sábias. E nesse mês de maio nós tivemos aqui a introdução, onde falamos sobre o que é a sabedoria. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Depois tivemos o pastor Roberto Góes falando sobre a disciplina, aquilo que é fundamental, algo extremamente essencial para aqueles que almejam a sabedoria, sejam disciplinados em buscá-la. Na semana passada tivemos o pastor Samuel falando da personificação da sabedoria, aquela pessoa que está nas esquinas, nas ruas, clamando para que as pessoas se aproximem da sabedoria e finalmente cheguem a essa posição de serem sábias. E é algo que nos falta. É algo que nós sempre devemos correr atrás, principalmente quando tratamos dentro de um contexto familiar. Principalmente quando estamos num contexto de família, a sabedoria é essencial para lidar com os conflitos, com as tensões, não somente conflitos e tensões, mas para manter o ambiente saudável, bíblico, correto dentro do espaço familiar. Para isso nós usamos alguns textos. Não é possível falar sobre o livro de Provérbios na sua totalidade em 4 finais de semana. Isso não é possível. Haja vista que o livro de Provérbios tem, como falamos hoje na escola dominical, vários assuntos, onde poderíamos aqui passar meses, talvez anos, falando e explicando os pormenores, os detalhes que estão envolvidos na construção de um texto tão profundo e rico como é o que nós temos em Provérbios. Assim sendo, o Salomão, quando escreve o livro de Provérbios, voltando um pouco na sua mente, a ideia é fazer com que aqueles que se aproximam desse livro, mais uma vez, eles sejam pessoas sábias. E como é ser sábio para Provérbios? Como é ter essa sabedoria? De que tipo de sabedoria o Salomão está falando? De uma sabedoria meramente humana, de uma sabedoria secular que está envolvida com os conceitos que nos apresentam, sejam através dos canais de comunicação, da literatura, conceitos esses tidos como verdade pela maioria das pessoas que estão aí. Que tipo de sabedoria é essa que o Salomão está querendo dizer? É a sabedoria de Deus. É a sabedoria de Deus, onde Ele separa toda a humanidade em 2 grupos. Salomão, quando escreve o Provérbios, ele escreve na sua mente separando todo o mundo em 2 grupos de pessoas. Quais seriam esses grupos? Os tolos e os sábios. Então, no mundo inteiro existem 2 grupos de pessoas, onde um grupo é tolo e outro grupo são os sábios. E a intenção de Provérbios é diminuir a quantidade de tolos e aumentar a quantidade de sábios. E é muito importante que depois disso a gente consiga dizer para nós mesmos em que grupos nós estamos. Em que grupo eu e você estamos? Estamos no grupo dos tolos ou no grupo dos sábios? Essa é a pergunta que no final você tem que saber responder. Não para mim, mas para você. E talvez você até já saiba. Talvez você até saiba a resposta. Mas para confirmar, vamos caminhar um pouquinho. O texto que a gente vai ler hoje é o seguinte, é Provérbios capítulo 3, o versículo 7.
Provérbios capítulo 3, versículo 7, tem uma instrução aqui para todos nós. E dentro do aspecto familiar, dentro do tecido familiar, do contexto familiar, essa informação do versículo 7 aqui é muito importante. Acharam? Provérbios capítulo 3, o versículo 7 diz o seguinte: olha, não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O versículo 8, ele fecha isso de uma forma muito interessante. Por que eu tenho que fazer isso? Porque será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. E aí ele encerra dando um motivo pelo qual eu e você não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Você deve lembrar que sabedoria para o Salomão é o seguinte: não tem a ver com a quantidade de informação que você tem na mente. Não tem a ver. Porque se você for conceituar sabedoria pela maneira como nós somos tentados a fazer, levando em consideração tão somente aquilo que se ensina hoje aí fora, na academia, nos centros religiosos, em qualquer outro lugar, então você vai chegar à conclusão de que uma pessoa sábia é aquela que adquire ou tem um sem número de informações. A pessoa mais eclética que você conheça é uma pessoa sábia, porque afinal de contas ele sabe passear pelos vários assuntos, sabe conversar, dialogar através de várias áreas do conhecimento. Então você chega, essa é uma pessoa sábia. Para Salomão isso não vale absolutamente nada. Para Salomão, o sábio, o que distingue o sábio do tolo não é a quantidade de informação que ele tem na mente, é o que ele faz com essas informações. O que determina se eu e você somos sábios ou não, não é a quantidade de versículo que você tem decorado. O que determina para a Bíblia, para o Salomão, se nós somos sábios ou não, não é a quantidade de informação bíblica, seja ela geográfica, política, cultural, histórica, você tem na mente. O que determina se você é sábio ou não é o que você faz com essa informação. E quando eu falo o que você faz com essa informação, é se você as pratica. É se você as pratica ou não. É isso que torna aqueles que se aproximam desse livro sábios ou não. Se você só tem informação e não sabe o que faz com elas, o texto está dizendo que nós somos tolos. O tolo não é aquele que não tem informação. Não é. O tolo não é aquele destituído de conhecimento bíblico e de Deus. O tolo é aquele que tem conhecimento, mas não age de acordo com o conhecimento que tem. Esse é tolo. Esse é nécio. Esse é insensato. Ele conhece a Deus, sabe o que tem que fazer, mas voluntariamente não faz. Não faz. Esse é o tolo. O sábio é aquele que tem, que conhece e consegue praticar. Por isso que o outro texto das Escrituras, no Novo Testamento, vai dizer que não sejam tão somente ouvintes da palavra, enganando-vos a vós mesmos. Sejam praticantes da palavra. Então, o tolo não é o que não tem conhecimento, o destituído de conhecimento. O tolo é aquele que conhece, sabe, mas não faz. Esse é o tolo. E o sábio, por sua vez, é aquele que conhece, que tem e sabe o que fazer e faz aquilo que conhece. Esse é o grande diferencial. E essa é uma grande luta que todos nós enfrentamos todos os dias. Sim ou não? Sim, por que todos os dias? Porque o fato de você ser sábio hoje não significa que você será amanhã. Não significa.
O fato de você ter agido por sabedoria em determinado momento da sua casa não significa que amanhã você terá a mesma sabedoria para lidar com outros assuntos. Por isso que é necessário uma busca inconstante por sabedoria. Não é possível eu e você chegarmos a um estágio e dizermos assim: pronto, chega, não dá mais para... já cheguei no top, já estou no nível hard da sabedoria. Não, os jovens gostam desse termo, né? O meu filho, então, hard, ele até me ensinou um dia desse a falar, que eu falava hard. Não é hard, pai, é hard. Nível hard, no nível máximo, no auge da sabedoria. Chegamos no topo. É possível um de nós aqui, em sã consciência, afirmar tal coisa? Não é, irmãos. Por isso que o texto se aplica aqui. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Como é que a gente pode transformar isso em miúdos? Ora, o Salomão sabe muito bem para que ele está falando. Para pessoas que têm a tendência de olhar para os outros de cima para baixo, não é assim? Que têm a tendência natural de enquadrar as pessoas em categorias, em separar as pessoas por classes, castas. As pessoas são assim, e ele está escrevendo exatamente para pessoas. Não interessa a época, não interessa a era, é tudo a mesma coisa. Nós estamos na história dentro de um movimento cíclico, não tão somente linear, mas cíclico também, porque os acontecimentos humanos têm a tendência, mesmo vivendo no século 21, a se repetirem. Principalmente no que se diz respeito à maldade humana. Não conhece limites. E dentro do ambiente familiar, esse versículo, ele está presente. Sabe como? Sabe como? Como é que você reage quando você é contrariado? Como você reage quando as coisas não são feitas da maneira como você disse que tem que fazer? Você acha que as pessoas dentro da sua casa, elas estão num estado de inferioridade a você? Você acha que é só você que está na condição de ensinar pelo fato de você ser pai ou mãe? Não é possível aprender com os filhos? Não é possível ser ensinado por eles também? Você sempre está naquela postura de que eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou mais velho, eu só estou na condição de ensinar, e vocês estão na condição de serem ensinados. Esse foi um grande erro que os missionários no passado cometeram. E chegar numa outra cultura, e chegar numa posição de que pelo fato de que tinham as escrituras, tinham a palavra de Deus, de que aquelas pessoas a quem eles iam evangelizar, eles estavam numa posição de inferioridade. Logo, eles estavam chegando ali, eles iam ensinar. Já estavam numa postura de que esse povo não tem nada para me ensinar, eu é que tenho que ensinar para eles, não posso aprender nada com eles, eles têm que aprender comigo, porque afinal de contas eu é que tenho a verdade. A gente acha que esses comportamentos, essas posturas, elas estão distantes do tecido familiar, do contexto familiar, mas não estão. Quantas vezes nós tratamos os nossos familiares como aqueles que estão numa posição de inferioridade, que estão ali subjugados, numa posição em que eu sou o professor, eu sou o sábio, eu e tão somente eu tenho as informações precisas, verdadeiras, porque eu acho, eu me coloquei nesse papel, eu estou ali e ninguém me tira. Ao fazer isso, irmãos, você deixa de aprender a beleza de ser ensinado por aqueles tão pequenos, que você julga que não são capazes de ensinar nada para você.
e que você está na posição de ensinar. Você acha que nós não podemos aprender com as pessoas aí fora? Puxa, olhando para um povo com quem a gente trabalhou, às vezes eu chegava em casa, compartilhava com a Dayana, aprendi muita coisa, irmãos, muita coisa. Paulo, quando Deus mandar o filho, Ele manda o dinheiro, fica tranquilo. Eu saí de lá edificado naquela manhã, irmãos, saí edificado naquela manhã. Agora, se eu estou naquela postura de que não, você é incrédulo, você está nas trevas, eu estou na luz, perdeu uma grande oportunidade de aprender com o incrédulo a ter fé. A ter fé. É verdade, irmãos. A gente perde as oportunidades de ver, de observar as coisas, quando a gente coloca-se numa postura de que tão somente nós estamos aqui, nesse patamar, nesse nível, e os demais, eles estão numa postura inferior. Você acha que isso não acontece na relação entre pais e filhos? Isso acontece na relação com os pais, dos pais para com os filhos, mas e dos filhos para com os pais? Você acha que isso não acontece também? Dos filhos acharem porque tem faculdade, porque tem isso, tem aquilo, várias pós-graduações, vários cursos nas costas, os pais, por terem ali mal o seu secundário, o seu ensino médio, não estão naquela posição de dialogar com seus filhos, porque afinal de contas, os meus pais não conhecem os termos técnicos da minha atividade laboral. Não dá para conversar com meu pai, com a minha mãe. Tem certeza? Não dá. Seus pais não têm mais condições de te ensinar nada. Tem certeza, sinceramente, ele, seu pai, não pode ter a graduação que você tem, mas você não tem a experiência de vida que eles têm. E isso nenhuma cadeira te dará. Nenhuma. Seus pais, você não tem a experiência de vida que seus pais têm. Então você jamais pode abrir a boca para dizer que os seus pais não podem ou não têm condições de te ensinar mais nada. Não ouse abrir a sua boca para dizer tamanha asneira. Não diga isso, porque você não tem a experiência de vida que os seus pais têm. Sinceramente, gostaria que a minha mãe estivesse aqui ou meu pai estivesse aqui para dizer a eles o seguinte: os senhores tinham razão. Aliás, sempre tiveram razão. Quando, em vários momentos da minha vida, vocês me orientaram a não fazer certas coisas e eu, desobediente, fui e fiz o contrário. Vocês tinham razão. Sabe por que eu posso afirmar isso? Porque hoje eu tenho filhos. E digo para o mais velho: você não entende isso agora, mas você vai entender lá na frente, quando tiver os seus filhos. Sabe por que eu digo isso? Porque foi a mesma coisa que eu ouvi de meus pais há 20 e tantos anos atrás. Eles sempre tiveram razão. Irmãos, Deus sempre tem razão. Sempre. Talvez eu e você tenhamos uma certa facilidade para querer dar um jeito nas coisas, querer acomodar as coisas, acochambrar as coisas. Mas Deus está dizendo com muita clareza: não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Olha o que diz a parte final do versículo 7. Ao contrário disso, temam ao Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. Salomão já tinha dito isso. Ele reafirma isso aqui: cuidado, existe em nós
uma pretensão, uma propensão de querer ser sábio aos nossos próprios olhos. Ele não está falando isso à toa, irmãos. Não está falando isso à toa. Está falando com propriedade. A gente pode sim aprender muitas coisas com as pessoas. Pode aprender a fazer aquilo que é certo e, infelizmente, pode aprender a não fazer aquilo que é errado. Eu lembro do nosso primeiro ministério. Nós aprendemos muita coisa, mas infelizmente nós aprendemos o que não fazer no ministério. O que não fazer. E às vezes nós estamos perto de pessoas que nós aprendemos, mas aprendemos a não fazer o que elas fazem. E isso é uma diferença entre o sábio e o inteligente. Existe uma diferença entre o sábio e o inteligente. Falamos isso no nosso grupo nessa semana que passou. O inteligente, ele aprende com seus próprios erros. Ele erra e aprende. Isso é uma pessoa inteligente. Ele conseguiu, através dos seus erros, aprender a não fazer o mesmo. O sábio, ele não precisa errar para aprender. Ele aprende com o erro dos outros. Essa é a grande diferença. Ele olha para os exemplos que estão aqui nas Escrituras, povo de Israel, aquele povo murmurador, reclamão, incrédulo. É por isso que esses exemplos estão nas Escrituras, irmãos. Ou qual seria o motivo deles estarem aqui? O motivo desses exemplos negativos estarem nas Escrituras é para que você olhe para eles e aprenda com os erros que eles cometeram, para que você não cometa o mesmo, não precise a passar por um estágio de murmuração, de ser um reclamão, um incrédulo, para chegar e fazer com que Deus fazer você passar por situações onde você aprenda finalmente. Porque se esses exemplos estão aqui, é para que nós, eu e você, olhemos para eles. Puxa, não posso na minha relação com Deus ser um murmurador. Não posso, na minha relação com Deus, ser uma pessoa reclamona, um reclamão. Não posso, na minha relação com Deus, ter uma atitude ou um comportamento de incredulidade, porque isso aborrece ao Senhor. Nós temos vários exemplos nas Escrituras desses? Temos vários exemplos nas nossas relações familiares. Como o marido deve tratar a esposa, amá-la como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. Temos exemplos na Bíblia onde esposas são submissas em amor, como se fosse ao Senhor, aos seus maridos. Os filhos crescem em obediência e temor ao Senhor. Os pais não provocam os filhos. Nós temos vários modelos, vários exemplos desses comportamentos, dessas relações no ambiente familiar nas Escrituras. A grande dificuldade, o problema, irmãos, é quando nós afastamos esse livro das nossas relações familiares. E aí o modelo bíblico, ele se perde. E nós começamos a ouvir os conceitos, os manuais que surgem aí fora. E nós começamos a dar créditos para certos conceitos aí fora. Nós começamos a dar valor para certas técnicas, onde a palavra de Deus já diz, em vários momentos, em várias situações: não façam isso, não façam aquilo, sejam assim. Não afaste a vara do seu filho, porque se você fizer isso, ele vai te trazer vergonha. Não afaste a disciplina, a correção, não tira, não retira, não faz isso. A gente vive numa sociedade hoje, irmãos,
o que é que os filhos fazem com os pais, como é a relação dos pais com os filhos, como é a relação dos filhos com os pais, há respeito. É lógico que existem os excessos, os extremos, há os extremos, é claro, porém, irmãos, como é que está? Eu li uma frase um dia desse, em um livro, que dizia o seguinte: se você, eu acho que é um certo exagero, mas não deixa de ter razão em alguns contextos. A frase diz o seguinte: se você não disciplina seu filho, e quando eu falo disciplina, não estou só me referindo à questão da palmada, da vara, tem várias maneiras de se disciplinar, a palmada, a vara é uma delas. Se você não disciplina seu filho, ele será disciplinado por alguém lá na frente. Então, se você não corrige o seu filho, se você não educa o seu filho, se você não ensina o seu filho, se você não instrui seu filho, alguém fará isso. Quem é o educador da sua casa? Quem é o instrutor da sua casa? É você ou são os YouTubers? É você como pai, como mãe, ou são os YouTubers da vida por aí? Quem está educando os seus filhos? Quem está ensinando? Quem está dando valores para os seus filhos? É você ou são as pessoas aí fora? São os canais de youtuber? Já parou para assistir algum desses? Já viu? Já olhou o que seu filho está vendo, assistindo, ouvindo? E como esperar deles um comportamento diferente? Como exigir deles um comportamento diferente? É simplesmente um reflexo daquilo que acontece no seu dia a dia. E eu falo isso para os irmãos me olhando no espelho, porque tenho dois filhos. Como é que está a sua relação com a sua esposa? Sua relação com o seu esposo? O que é que norteia essa relação? São princípios bíblicos ou são as conversas que você vê pelos Instagrams da vida, pelas páginas das blogueiras que existem por aí, blogueiros, dando instruções para como você deve fazer isso, para como você deve fazer aquilo, como você deve se comportar em tal momento? Irmãos, está aqui o manual do crente. O manual do crente está aqui nas suas mãos, a Bíblia, a palavra de Deus. O manual das famílias estão aqui. Está aqui. Se você quer conduzir a sua família de maneira correta, sincera, íntegra, bíblica, não afaste a sua família deste livro. Não substitua esse livro e não coloque a sua família na frente de uma caixa que tem a intenção tão somente de fazer com que você desacredite em tudo aquilo que está aqui. Ou você acha que o mundo que a gente vive aponta para as Escrituras? O mundo em que a gente vive te ensina os valores que estão aqui? O que você ouve aí fora são esses valores? Nas rodas dos amigos de trabalho, quais são as conversas que você escuta? Conversas sobre a Bíblia? Conversas sobre Deus e a sua vontade? É claro que não. Por isso você não pode se afastar desse livro que está nas suas mãos. Você não pode se distanciar dos conceitos que estão aqui. Caso contrário, irmãos, nós tão somente colheremos os frutos daquilo que nós temos feito. Nós simplesmente e tão somente isso ceifaremos aquilo que durante os anos, os meses, as semanas nós temos plantado, ou não. Sim, nós tão somente colheremos os resultados daquilo que nós temos feito ao longo desses meses, anos, com as nossas famílias. E aí depois pode ser tarde demais. Não espere
chegar nesse estágio. Mesmo que você já ache que perdeu o controle, mesmo que você já ache que as rédeas não estão mais nas suas mãos, mesmo que você já ache que já está um caos mesmo, então deixa a vida me levar, a vida leva eu e não dá mais para fazer nada, é isso aí mesmo e pronto. Não. Nós cremos num Deus que restaura, irmãos. Nós cremos num Deus que uma das suas características é restaurar, é trazer de volta, é renovar os laços, é renovar os votos, é fazer com que aquele que não obedecia passe a obedecer, fazer com que aquele que diz, eu não amo mais, aprenda a amar. Não dá mais para mim, dá sim. Não tem mais jeito, tem. Nós cremos num Deus assim, que restaura, que transforma, que muda, que liberta. Esse é o Deus da Bíblia, irmãos. Esse é o Deus das Escrituras. Eu não sei como é que está a sua família, não sei. Apesar de ser vosso pastor, mas não sei como estão as coisas na sua casa. Eu sei as coisas como estão aqui, através de vê-los uma vez por semana, conversar com um ou com o outro, mas nada além disso. Mas Deus sabe, e você também sabe. Se porventura você foi durante esse mês, onde nós tratamos sobre o uso da boca, sobre a ira, sobre esses sentimentos negativos que existe em todos nós aqui, se você foi confrontado com isso, e se você entende que você precisa tomar uma decisão, que você precisa mudar alguma coisa, que você precisa fazer com que algo aconteça, senão a tendência é ficar cada vez pior, saiba que Deus tem poder para fazer isso. Deus tem poder para restaurar o seu lar, a sua família.